Olá, doutora. Vamos então dar sequência aqui nas nossas questões da OAB, tá? Vamos então para o nosso, olha só, 33º exame de ordem. Vejam só, Vanessa foi presa em flagrante após cometer um crime de furto. Então vamos aqui analisar, né, o crime de furto em residência. A proprietária do imóvel Jurema, 61 anos, informou aos policiais que viu pelas câmeras de segurança, olha só, Vanessa, vamos aqui chamar a atenção, escalando. Vanessa escalando o alto muro da residência e ingressando na casa. Acreditando a vítima que a mesma rompeu o cadeado, tem aqui outro detalhe, rompimento, né, aí, do obstáculo, né, rompeu o cadeado, já que este encontrava-se arrombado. Então veja que aqui é importante a gente destacar que houve aqui o arrombamento do obstáculo, né, arrombamento do cadeado. Seguindo, por determinação da autoridade policial, um perito oficial, olha só, um perito oficial, então aqui nenhum problema, tá? Perito oficial basta um, compareceu à residência de Jurema e realizou laudo pericial, que se a infração deixou vestígios, é indispensável, é necessário o exame pericial, para confirmar que o muro que Vanessa pulou era de grande altura e demandava esforço no alto. Deixou, porém, de realizar a perícia no cadeado e na porta por onde Vanessa teria entrado na casa. Olha só, pessoal, vamos aqui, né, analisar essa questão. E aí, claro, né, lá no dia da prova, você vai ter que analisar, você vai ter que ganhar tempo. Lembra, tá, pessoal? A prova da OAB, ela tem lá, né, 80 questões, você sabe, mas você vai precisar ganhar tempo. Só que aqui eu quero que você analise todos os pontos relevantes para que na hora da prova isso fique tranquilo, confortável para você. Aqui eu já tenho um ponto fundamental para revisar com você. Eu tenho uma infração que deixa vestígios. E aí a gente precisa necessariamente realizar o exame de corpo de delito. Um ponto importante, olha só, exame de corpo de delito. Júlio, o que se entende por exame de corpo de delito? O exame de corpo de delito é a espécie de perícia realizada especificamente, né, no corpo de delito, isto é, no conjunto de vestígios sensorialmente perceptíveis deixados pela infração. Pessoal, corpo de delito não se confunde com o corpo humano, com o corpo de uma pessoa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Essa questão aqui, ela tratou, né, de um crime patrimonial, né, uma subtração, lembra lá, né, um furto, um crime de furto. Só que é importante lembrar que a prova da FGV, né, a OAB, ela trata de várias hipóteses em que o sujeito ele pratica, por exemplo, um disparo contra alguém e vem a matar esse sujeito. E aí eu preciso, a infração deixou vestígios, eu preciso necessariamente do exame pericial, o exame de corpo de delito. O grande detalhe é que eu tenho vários alunos que confundem o exame de corpo de delito, lembra lá, né? O exame de corpo de delito nada mais é do que um exame realizado no corpo de delito. E corpo de delito, lembra, pessoal, são os vestígios deixados pela infração. Não confunde corpo de delito com corpo de uma pessoa. Com o corpo de uma pessoa. Tudo bem, então? Tranquilo? Mas aí qual é o grande ponto? Eu tenho aqui algumas informações. Olha só, o artigo 158 diz: quando a infração deixar vestígios, será indispensável. Então, lembra que é um exame obrigatório, tá? Será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Grifa, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Veja aí, extrapolando um pouco a questão, né? Você não precisaria dessa informação, mas é importante, já que a função, inclusive, aqui é resolver e revisar. O parágrafo único acrescentado em 2018, ele diz para a gente que eu vou dar prioridade, olha só, dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra a criança, violência contra adolescente, violência contra idoso ou violência contra a pessoa com deficiência. É aquela ideia, se a questão trouxesse uma situação em que eu, como perito, né, tenho lá 2, 3 laudos periciais para realizar e um deles envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, eu tenho que dar prioridade na realização daquele laudo pericial. Maravilha? Tranquilo? Ainda na questão, vamos lá. Olha só, a gente já sabe, né, que o perito deixou, porém, de realizar a perícia no cadeado e na porta, né, por onde Vanessa teria entrado na casa. Tudo bem, então vamos seguir. Vanessa foi denunciada pelo crime de furto qualificado. Vamos aqui grifar qual foi o crime imputado, então, a Vanessa. Vanessa foi denunciada pelo crime de furto qualificado, sendo imputado pelo Ministério Público a qualificadora da escalada,
e do rompimento de obstáculo. Vamos aqui na questão, né, pessoal? Veja que a gente está fazendo aqui uma prova da OAB e, em regra, você, olha só, já adiantando aqui, ó, você como advogado, a ideia aqui é você enxergar a questão, você ali como advogado, você tentando atacar os erros que foram ali, né, ocasionados, para você trazer uma melhora para aquela situação. Claro, né, a gente está aqui, né, para fazer justiça, e fazer justiça no caso concreto é aplicar o direito, né, conforme a própria regência, conforme o próprio regramento, conforme a própria lei. Aí, olha só, no curso da instrução, estamos aqui, ó, no curso da instrução, assistida à ré pela Defensoria Pública, as partes tiveram acesso ao laudo pericial. E em seu interrogatório, Vanessa confessou os fatos, inclusive o rompimento do cadeado para o ingresso na residência. Vejam só, para aqui, ela confessou os fatos. Vanessa confessa os fatos, inclusive a questão do rompimento do cadeado para o ingresso da residência. Muitos, né, desavisados poderiam chegar e dizer, então está resolvido. Veja que a perícia não foi feita, veja que a própria questão disse, tá? A perícia não foi feita no cadeado e na porta, por onde Vanessa teria entrado. Então eu aí, né, já pensaria o quê, Júlio? Em afastar essa qualificadora aqui do rompimento, mas ela veio e confessou. De nada adianta, doutor. De nada adianta, doutora. O artigo 158, ele disse, ó, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Uma coisa importante, e aí você precisa ir para a sua revisão, faz aí suas anotações, é que o artigo 167, ele diz, ó, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal. A prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Mas a confissão não. A confissão não. Beleza? Seguindo. Inclusive, então, ela confessou o rompimento do cadeado, né, para o ingresso na residência. Bem como informou que sabia que a lesada era uma senhora de idade. A vítima Jurema não compareceu, alegando que não poderia deixar sua residência exposta, já que o cadeado da casa ainda estava arrombado. Argumentando ser idosa, acostando sua carteira de habilitação e destacando que as imagens da segurança, lembrará, já juntadas ao processo, confirmavam a autoria delitiva. Maravilha, tá bom? Veja aí, né, ela acostou, né, uma carteira de habilitação, inclusive isso aqui, né, é um documento hábil, né, para eventual aí comprovação da identificação dela, tá bom? Tranquilo? Vamos aqui seguir. Você como advogado, você como advogada, foi constituída por Vanessa para a apresentação de alegações finais. Considerando as informações expostas, você deverá alegar que, lembra pessoal, as alegações finais, né, ela acontece ao término da audiência de instrução e julgamento, tá? Lembrando que essas alegações finais, elas podem ser apresentadas por memoriais, leia-se, apresentadas por escrito, que é inclusive o que você vai fazer lá na segunda fase. Você que vai fazer aí com a gente na segunda fase de direito penal, veja que lá na segunda fase, uma das peças, né, mais cobrada pela FGV é as alegações finais. E aí vamos lá, olha só, letra A. A perícia realizada no muro não poderá ser considerada prova, mas tão somente, olha só o que ele diz, ó, mas tão só elemento informativo, a ser confirmado por prova produzida sobre o crivo do contraditório, tendo em vista que as partes não participaram da elaboração do laudo. Falso, tá, pessoal? Errado, incorreto aqui essa informação. Letra B, ela vai dizer aí pra gente, observa só, tá? Veja aí o que traz pra gente a leitura pra gente seguir, quando a letra B, ela diz, ó, deve ser afastada. Olha só, deve ser afastada. Inclusive, tá, pessoal? Vamos aqui observar o nosso artigo 171. Ele diz assim, ó, nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, lembra aí a subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. Importante aí, né, já que a gente está falando de destruição ou rompimento de obstáculo. Mas vamos voltar lá para a nossa letra B. Olha só. Deve ser afastada a qualificadora com fundamento no rompimento de obstáculo. Opa, olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, a qualificadora que a gente grifou aqui, que vai ser afastada. Deve ser afastada a qualificadora com fundamento no rompimento de obstáculo, já que não foi produzida a prova pericial, não sendo suficiente a confissão do acusado. E aqui é o gabarito aí trazido pela FGV. Tudo bem? Correto aí a questão, tranquila. Observa que ela traz várias informações para a gente revisar e como a gente destacou aqui, a confissão ela não supre, melhor dizendo, a falta do exame pericial. Maravilha.
Letra C, ela diz aí pra gente, ó. A perícia realizada para demonstrar a escalada foi inválida, pois não foi realizada por 2 peritos oficiais nos termos da determinação do Código de Processo Penal. Falso. Vamos aqui relembrar, né, revisar essa letra C. O detalhe que eu preciso que você lembre aqui é o seguinte, doutor. Olha só, doutora. Lembra, o Código de Processo Penal, ele sofreu uma reforma em 2008, uma grande reforma, diga-se de passagem, e hoje o Código de Processo, ele exige apenas um perito oficial. Olha o artigo 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas no singular, por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Então percebe aqui, né, que a questão está errada ao afirmar que eu precisaria de 2 peritos oficiais. Falso. Incorreto, errado. Lembrando ainda que o artigo 159, em seu parágrafo 7º, vai trazer para a gente a informação que, tratando-se, observa só, tratando-se de perícia de natureza complexa, em que abranja mais de uma área do conhecimento especializado, poder-se-á, não é uma obrigação, é possível designar mais de um perito oficial. É possível, existe essa faculdade, a possibilidade de nomear mais de um perito oficial. Maravilha? Em letra D, a idade da vítima não foi comprovada por documento idôneo, não podendo ser reconhecida agravante por tal fundamento. Aqui está errado, tá, pessoal? Está errado, porque quando ela traz uma CNH, ó, a carteira de habilitação, veja que é sim um documento hábil. O próprio parágrafo único do artigo 155, ele vai dizer lá, né, que eu tenho lá o documento para comprovar a questão aí de natureza civil, tudo bem? Inclusive, quando a gente estudar lá o tema provas, né, lá nas nossas aulas regular, no curso regular, a gente faz esse destaque, né, a gente faz esse apontamento de uma exceção aí ao sistema do livre convencimento motivado. Eu tenho uma prova tarifada, né, quando se tratar aí, né, do estado civil das pessoas, quando eu estiver aí, né, diante de uma situação da identificação civil por um documento hábil, estabelecido lá na lei civil. Lembra, artigo 155, parágrafo único, importante destacar também com você a súmula 74 do STJ. Tranquilo então, pessoal? Maravilha? Vamos ficar por aqui. Eu te vejo, né, na próxima questão. Um abraço e até lá.